Havendo quórum, presente o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declara aberta a sessão e submeta à Câmara para aprovação a ata da 15ª sessão ordinária de 2015, distribuída eletronicamente. Em discussão a ata. Não havendo discussão, votação, aprovada como lida. Como encaminhada, né? Leitura do expediente. Não há expediente para leitura, excelência. Comunicações da presidência e sorteio de processo também não há. Palavra franqueada aos senhores conselheiros, procurador e auditores para comunicações e registros. Presidente, a palavra, por favor. Palavra ao conselheiro João Luiz Lovati. Presidente, eu pedi a alteração na ata da 13ª sessão ordinária, ocorrida no dia 8 de abril, referente aos processos 8642-2013, é um ato de admissão no IASES, e o 8626-2013, também admissão no IASES, onde se lê registro, leia-se retirado de pauta. Ok, que se faça a retificação. Devolução de processo com pedido de vista. Não há. Apreciação de medidas cautelares. Também não há. Leitura de acórdão e pareceres. Palavra, conselheiro Pimentel. Acórdão TC 403/2015, processo TC 2476/2014, Unidade Integrada de Jerônimo Monteiro, prestação de contas anuais, exercício 2013, regular quitação a arquivar. Acórdão TC 402/2015, processo TC 2477/2014, Centro de Atendimento Psiquiátrico, doutora Aristide Alexandre Campos, prestação de contas anual, exercício 2013, regular quitação arquivar. Acórdão TC 401/2015, processo TC 3155/2014, Câmara Municipal de Marechal Floriano, prestação de contas anual, exercício 2013. O responsável João Cabral Rodrigues, regular quitação arquivar. Acórdão TC 319/2015, processo TC 5166/2010, apensos TC 525/2010 e TC 6967/2010. CODESP, prestação de contas anual 2009, regular com ressalva, quitação arquivar. Acórdão TC 244/2015, processo TC 4982/2011, apenso TC 6640/2010, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de município de Tarana, tomada de conta especial, exercício 2010, conta irregulares, multa, ressarcimento arquivar. Somente, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Acórdão TC 555/2015, processo TC 5373/2013, representação em face da Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo, reformar parcialmente acórdão TC 1035/2014, excluir determinação de instauração de tomada de conta especial, notificação, arquivar. Passamos ao julgamento dos processos em pauta. Há um pedido de sustentação oral, processo 3009/2012, conselheiro Sérgio Apudib. Obrigado, presidente.
Senhoras e senhores, processo 3009-2012, tratam os autos, recurso de consideração interposto pelo senhor Edmar Lírio Temporim, qualidade diretor-presidente da DATACI, Alcione Dias da Silva, qualidade diretor Tecnologia de Informação, e Carla Costa Araújo, também diretor de Tecnologia de Informação da DATACI, períodos diferentes. Em face do acordo TC 073/2012, constante processo TC 1978, que julgou irregulares contas apresentadas pelos responsáveis, apenando-os individualmente com multa equivalente a 500 RPE, pelas seguintes irregularidades. Relatório técnico contábil, reserva de lucros, a empresa não apresentou efetivamente lucros acumulados. Relatório técnico contábil, valores a receber, falta de controle interno. Relatório técnico contábil também, recolhimento em atraso de obrigações sociais e tributárias e ausência de termos de proposta de diretoria executiva, com falta de publicação das tomadas de preço. Oitava Controladoria Técnica, elaborou instrução técnica de recurso 20/2014, manifestando pelo conhecimento, somente quanto aos recorrentes Alcione Dias da Silva e Carla Costa Araújo. Quanto ao mérito, manifestou-se pelo provimento parcial, acompanhado pelo eminente procurador-geral Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva e encampado pelo plenário. Retornado ao Ministério Público, conforme tema de verificação, a Secretaria informa que a responsável recolheu aos cofres estaduais o valor de 1.310, referente à multa aplicada. Também da senhora Alcione Dias da Silva, conforme consta a certidão de dívida ativa 6178/2014, e a senhora Carla da Costa Araújo da mesma forma. Ressalta-se que o recurso de reconsideração interposto pelo senhor Jonas Caldara transitou em julgado, conforme certidão da Secretaria-Geral de Sessões. Conforme manifestação às folhas 178, Ministério Público Especial de Contas, parecer da lavra do eminente procurador Dr. Luciano Vieira, informou o pagamento reto mencionado, determinando que, após o processamento do recurso, caso mantida a condenação, devolução dos autos da Secretaria do Ministério Público de Contas para acompanhamento e monitoramento da cobrança da multa imputada ao senhor Jonas Caldara. É o sucinto relatório, devolvo a palavra à Vossa Excelência. Convido a doutora Carla da Costa Araújo a fazer a defesa oral. Tem 15 minutos, e se for necessário, prorrogação por mais 15. Bom dia. O meu nome é Carla da Costa Araújo, eu estou acompanhada do diretor de Tecnologia da Informação, o senhor Alcione. Nós viemos aqui motivados por um pedido de solicitação de saneamento das contas de 2008 da DATACI. A DATACI é uma empresa pública de direito privado, mantida no seu capital, na sua formação pelo município de Cachoeiro de Itapemirim, com contratos de prestação de serviços. Na análise do Tribunal de Contas, a primeira análise, foram identificadas 7 irregularidades. Das 7 irregularidades, 4 foram explicadas, justificadas e mantidas 3. Dessas 3 irregularidades mantidas, uma fala sobre a forma de demonstração contábil de uma legislação que foi publicada posterior à geração do relatório contábil. A segunda irregularidade fala do pagamento de multas em atraso pela DATACI, pagamento de impostos em atrasos no ano de 2008, um ano que foi de renovação do contrato de prestação de serviços da Prefeitura de Cachoeiro com a DATACI. Então, é um ano tumultuado, né, porque a gente negocia e houve um atraso na renovação do contrato, a gente recebeu por indenização. Então, esse atraso na renovação causou alguma instabilidade na empresa, e foi essa instabilidade que ocasionou o pagamento de alguns impostos em atraso no valor de R$3.000, que não são assim de grande monta, né? Mas a justificativa é pela renovação do contrato naquele mesmo ano.
A terceira irregularidade mantida foi a ausência de termos de posse da diretoria, que até então a gente apresentava as portarias e decretos que faziam a nomeação, e desde então a gente vem também emitindo de forma correta os termos de posse. Então, as irregularidades mantidas, a nosso ver, não são de natureza grave. E até hoje não houve nenhum julgamento da Dataci de irregularidade de suas contas. Nós nos sentimos à vontade para vir solicitar essa, não sei se a palavra certa é uma reavaliação, mas uma revisão, né, desse julgamento, considerando que até hoje a gente não teve esse julgamento como irregular, que a penalidade imposta a mim e ao senhor Alcione já foi recolhida, né, o pagamento da multa, e as irregularidades, me parece, não são de natureza grave, não causaram dano ao erário, não foram infrações à lei, não foi nenhum prejuízo maior à empresa. Reconhecemos as dificuldades que tivemos em 2008, pela celebração do novo contrato, e que foi o principal motivo do pagamento desses impostos. Então, fica aqui o nosso pedido de reconsideração desse julgamento e aguardo a decisão de vocês. Conceda a palavra ao conselheiro Abudi. Senhor presidente, eu vou solicitar que sejam juntadas as notas taquigráficas e manter o processo em pauta para trazer o julgamento na próxima sessão. Ok, conselheiro, prossiga. Palavra com Vossa Excelência. Desculpe, presidente. Senhor presidente, eu estou adiando o processo 3068. Estou retirando de pauta o processo 1235. Há uma solicitação de tornar em subsistência acordo e há uma série de jurisprudência sobre o assunto que ainda não está claro, eu estou retirando. Processo a seguir, 4243/2015, o relatório de gestão fiscal referente à Prefeitura Municipal de Alegre. Eu estou votando pela emissão de parecer de alerta em face do gasto com o pessoal, está alcançado o valor de 55,68%, acima de todos os limites prudenciais e legais existentes. Processo a seguir, 4492/2015, o relatório resumido de execução orçamentária da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, acompanhando o entendimento técnico, emissão de parecer de alerta em face do não atingimento de metas fiscais. Processo 4499/2015, também relatório resumido de execução orçamentária da Prefeitura Municipal de Venda Nova de Imigrante. Voto por emissão de parecer de alerta em face de não atingir metas fiscais da mesma forma. Ainda o processo 4517/2015, relatório resumido de execução orçamentária da Prefeitura Municipal de Alegre, também emissão de parecer de alerta por não atingimento de metas fiscais. O não atingimento de metas fiscais acaba significando o aumento de gastos com o pessoal, que foi o alerta do primeiro processo.
todos da mesma prefeitura. Processo a seguir, 4523/2015, relatório resumido de execução orçamentária, Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul, emissão de alerta por não atingimento de metas fiscais. Processo 4525/2015, relatório resumido de execução orçamentária, Prefeitura Municipal de Nova Venécia, também emissão de parecer de alerta por não atingimento de metas fiscais. O processo 3009 foi objeto de sustentação oral, mantido em pauta, aguardando a emissão de notas taquigráficas. Devo a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Sérgio Abudib relatou os seguintes processos: 3068/2013, adiado. 1235/2009, retirado de pauta. 4243, alerta. 4492/2015, alerta. 4499/2015, alerta. 4517/2015, alerta. 4523/2015, alerta. 4525/2015, alerta. 3009/2012, adiado em virtude da sustentação oral realizada. Palavra ao conselheiro Zé Antônio Pimentel. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Heron, Ministério Público de Contas, senhoras e senhores. Processo 587/2015, omissão de remessa, Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, acompanhando o entendimento da área técnica do Ministério Público de Contas, voto pelo saneamento da omissão. Responsabilidade do senhor Jorge Donati, prefeito municipal, posterior arquivamento do feito. Processo 2486/2014, Hospital Doutora Rita de Cássia, prestação de contas anual, ordenador, exercício 2013, ordenador Clepe Alexandre Reis Júnior, acompanhando o entendimento da área técnica do Ministério Público, voto pela regularidade das contas do Hospital Doutora Rita de Cássia, referente ao exercício 2013, dando-se devida quitação ao responsável, o senhor Klepper Alexandre Reis. Após transjulgada, arquive-se. Processo 7514, estou retirando de pauta. Processo 4444/2010, também estou retirando de pauta. E, por fim, o processo 5188/2012, uma representação. Trata os presentes áudio de representação oriunda de documentação encaminhada pelo Tribunal de Contas da União por intermédio do presidente da segunda Câmara, ministro Augusto Nader, dando ciência do acórdão número 4087/2012, que concluiu por irregularidades ocorridas no município de Pinheiros, decorrendo do convênio 1247/2001, firmado com o Ministério da Saúde. Após os trâmites regulamentares, o processo foi encaminhado ao NEC para análise conclusiva, tendo esse se manifestado através da decisão técnica conclusiva, ITC 2088/2015, com a seguinte conclusão. Ante o exposto, por os fatos já terem sido apurados perante ao TCU e por restar valor irrisório a ser complementado por este tribunal, R$ 805,40, diante dos gastos a serem dispendidos para a fiscalização dos fatos apontados, opinamos pela aplicação do princípio da insignificância neste presente caso concreto, sugerindo a extinção do processo em resolução de mérito. Nos termos regimentais, o Ministério Público de Contas manifesta-se através do procurador Dr. Luciano Vieira, dissentindo do corpo técnico, contra a fundamentação jurídica no sentido de que, no caso em tela, não se aplica o princípio da insignificância, mas sim o princípio da racionalização administrativa e da economia processual,
conforme previsão do artigo 142 da Lei 621/2012, pugnando ao final pelo arquivamento dos autos. Diante do exposto, sem mais acrescentar, acompanhar a ARATEC parcialmente o Ministério Público, por entender que as razões expostas apenas complementam as considerações feitas pela ARATEC, voto pela extinção dos autos sem análise de mérito por ausência de interesse público e aplicação do princípio da insignificância com seu consequente arquivamento. Certifique-se o representante do autor desta decisão nos termos do parágrafo 7 do artigo 307 do regimento. Tem uma pequena divergência, mas muito significante também. Havendo divergência, coloca em discussão. Não havendo discussão, como vota o conselheiro Abudib? Os dois motivos são suficientes para encerrar o processo. Acompanhe o relator. Eu também acompanho o relator. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. É somente isso, senhor presidente. Conselheiro Zé Antônio Pimentel, relator. Processo 587/2015, arquivamento. Processo 2486/2014, regular com quitação, arquivar. Processo 7514/2010, retirar de pauta. Processo 4444/2010, retirado de pauta. Processo 5188/2012, extinção sem resolução de mérito, arquivar. Passar a relatar os processos da minha responsabilidade. Processo 5292/2014. Dados autos de omissão no encaminhamento de prestação de contas relativa à abertura primeiro e segundo bimestre de 2014. Prefeitura Municipal de Rio Bananal. Responsabilidade do senhor Edmilson Santos Elisiário. Entendido o disposto no artigo 428, inciso 8, letra E, da resolução TC 261/2013, acolho o posicionamento da área técnica e do Parquê Especial de Contas, voto pelo arquivamento dos presentes autos. Processo 8169/2014. Diversos autos da omissão de remessa à prestação de contas bimestral relativa ao terceiro bimestre de 2014, Prefeitura Municipal de João Neiva. O responsável pela Prefeitura, Romero Gobo Figueiredo, foi notificado eletronicamente e, conforme sugerido pela área técnica, através da ITI 1278/2014, posteriormente citado, sem que, no entanto, tenha havido atendimento à prestação de conta demandada por esta Corte de Contas ou, ainda, apresentado justificativas ao termo de citação 1786/2014. Face ao exposto, acompanhando a área técnica, tendo em vista a inércia do gestor em atender a legislação que o obriga a prestar conta dos recursos públicos que administra, voto pela imposição de multa de R$ 3.000 ao gestor, com base no artigo 1º, inciso 32 e 135, inciso 9 da Lei Complementar 621/2012. Voto ainda pela notificação do responsável para que, no prazo de 15 dias, encaminhe a este tribunal a prestação de contas, bem como suas justificativas para os descumprimentos, sob pena da cominação de nova multa. Processo 310/2015. Omissão de remessa de prestação de conta bimestral, quinto bimestre de 2014, Prefeitura de João Neiva. Acompanhando a área técnica, tendo em vista a inércia do gestor
em atender à legislação que obriga a prestar conta dos recursos públicos que administra. Voto pela imposição de multa de R$ 3.000 ao gestor, com base no artigo 1º, inciso 32 e 135, inciso 9 da Lei Complementar 621/2012. Voto ainda pela notificação do responsável para que, no prazo de 15 dias, encaminhe a este Tribunal de Contas a prestação de contas, bem como suas justificativas para os descumprimentos, sob pena de cominação de nova multa. Processo 7097/2010. Auditoria ordinária realizada na Câmara Municipal de Nova Venécia. Exercício financeiro 2009. Responsabilidade, senhor Geraldo Pedro de Souza, então presidente da Câmara. Ao tempo da análise dos documentos apresentados na prestação de contas anual 2343/2010 e da confecção do relatório de auditoria, vigia nesta Casa a resolução TC 220/2010, que determinava a tramitação e julgamento em separado da prestação de contas anual e dos atos de gestão, consubstanciados nos relatórios de auditoria. Assim, em relação às contas da entidade, ora objeto de apreciação, correram em apartado os processos TC 2343/2010 e TC 7097/2010, referentes à prestação de contas anual e à auditoria ordinária, respectivamente do mesmo exercício. Em razão disso, houve o julgamento daquele feito antes deste, no sentido de considerar regulares as contas da Câmara de Nova Venécia no exercício 2009. Acórdão TC 42/2011, processo 2343/2010. Tendo em vista que a resolução TC 220/2010 foi revogada pela resolução TC 226/2011, restabeleceu-se a tramitação dos processos de prestação de contas anual, aos quais, à exceção das contas do Executivo Estadual e Municipais, são apensados relatórios de auditoria e outros para fins do julgamento das contas. Desta forma, a folha 127, a área técnica, através da ITC 2414/2013, opina preliminarmente pela insubsistência do acórdão TC 42/2011 e TC 2343/2010, a fim de que as contas e os atos de gestão da Câmara de Nova Venécia, sob responsabilidade do senhor Geraldo Pedro de Souza, sejam julgadas em conjuntos. O Ministério Público de Contas, em suma, opina pela expedição de determinação ao responsável, concordando parcialmente com a área técnica e em total consonância com o Ministério Público de Contas, voto nos seguintes termos. Primeiro, pelo afastamento da seguinte irregularidade referente ao item A, sobre preço de preços unitários configurando superfaturamento, item 1.1 da ITC 2414/2013, base legal, inciso 4 do artigo 43 da Lei 8666/93 e alterações posteriores, combinado com o inciso 2, parágrafo 1º do artigo 63 da Lei 4.320/64. 2. Pela manutenção da seguinte irregularidade referente ao item A. Proposta vencedora da licitação apresentou ao autor do projeto básico como responsável técnico da obra. Item 1.2 da ITC 2414/2013.
Base legal. Inciso 1 do artigo 9º da Lei 8.666, 93. 3. Pela irregularidade dos atos de gestão do senhor Geraldo Pedro de Souza, presidente da Câmara de Nova Venécia, exercício 2009. 4. Pela determinação ao atual presidente da Câmara de Nova Venécia que promova a implantação do sistema de controle interno. Há uma pequena divergência, coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, com o voto, conselheiro Abudib. Acompanho, Excelência, esse caso de solicitar tornar insubsistente o acordo, é o caso daquele primeiro processo que eu retirei de pauta, mas vou acompanhar Vossa Excelência por não estar acompanhando, tornando insubsistente o acordo anterior. Como voto, conselheiro Pimentel. Qual o relator? Processo seguinte, 742/2009, eu estou adiando. Processo 8231/2014. Relatório de fiscalização RAO 109/2014. Realizado a partir do plano e do programa de fiscalização, auditoria 0149/2014, dando origem a ITI 427. Município Laranja da Terra. Na forma do relatório de auditoria foram elencados na referida ITI procedimentos e ocorrências que apresentam indícios de irregularidades, merecendo, portanto, esclarecimento dos responsáveis. Voto nos seguintes termos. Primeiro, converter o processo de fiscalização e tomada de conta especial nos termos do artigo 115 caput da Lei Complementar 621/2012 e do artigo 207, inciso 6, concomitante com o artigo 317 caput e parágrafo 2º do Regimento Interno do Tribunal de Contas, aprovado pela Resolução TC 261/2013, em razão dos achados que resultarem em dano ao erário. 2. Determinar a suspensão cautelar da execução dos contratos 54, 55 e 82/2013, firmado entre o município de Laranja da Terra e, respectivamente, a RJ Consultoria Limitada, Tristão Assessoria e Consultoria Limitada e Custer Contabilidade e Assessoria Limitada, e dos pagamentos dele decorrentes, com fundamento nos artigos 1º, inciso 15, artigo 157, inciso 4, artigo 376, inciso 1 e 2, e 377, inciso 2, todos do regimento interno, haja vista que presentes os requisitos do artigo 376. 3. Citar os responsáveis, nos termos do artigo 56, inciso 3, da Lei Complementar 621/2012 e 157, inciso 2, do Regimento Interno, para que no prazo de 30 dias apresentem, individual ou coletivamente, alegações de defesa, bem como documentos que entenderem necessários e ou recolham as importâncias devidas, ressalvando-se na possibilidade de aplicação de multa, condenação em débito, em razão dos achados de auditoria apontados no relatório, inclusive manifestando-se sobre a nulidade contratual descrita pelos auditores no RAO 109/2014. 4. Citar os responsáveis nos termos do artigo 56, inciso 2, Lei Complementar 621/2012, do artigo 157, inciso 3, do Regimento Interno, para que, no prazo de
30 dias, presente individual ou coletivamente, razões de justificativa, bem como documentos que entenderem necessários, em razão dos achados de auditoria apontados. 5. Determina a oitiva da Custer Contabilidade e Assessoria Limitada, parte no contrato 83/2013, firmado com o município de Laranja da Terra, com fundamento no artigo 207, inciso 2, do Regimento Interno, para que se manifeste sobre os fatos narrados na presente instrução técnica inicial e no relatório de fiscalização 109/2014, que poderão resultar em decisão deste tribunal, no sentido de anular o contrato em seu desfavor, bem como a oitiva do município de Laranja da Terra, para que se manifeste acerca da nulidade apontada no RAO 109/2014, em relação aos contratos 54, 55 e 83/2013, prazo 30 dias. 6. Que seja encaminhada cópia do RAO 109/2014 e da ITI 427/2015, juntamente com o termo de citação. 7. Cientifique-se os citados de que os demais documentos que integram a fiscalização ordinária, auditoria, ficam à disposição, onde poderão solicitar a esta Corte vista dos autos, bem como a obtenção de cópias dos documentos que a integram nos moldes da legislação pátria. Processo 2923/2013, eu vou adiar. Processo 6758. Versos autos sobre representação, onde houve pedido de provimento liminar, cautelar, inaudita altera parte, formulada pela empresa Trivale Administração Limitada, em face de supostas irregularidades encontradas no edital de pregão eletrônico 01/2014, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em prestação de serviços e fornecimento de cartão eletrônico, com créditos eletrônicos mensais, disponibilidade sem individual, tecnologia de chip, para os empregados da CETURB, Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória. Em sede de resposta, os representados reconhecem algumas irregularidades, entretanto mantiveram outras exigências inicialmente combatidas pelo representante. São elas: tecnologia de chip para os cartões eletrônicos, texto do item 8.6A1, que define a taxa de administração negativa, comprovação do responsável técnico, registrado no Conselho Regional de Nutrição. No que diz respeito à exigência de tecnologia de chip para os cartões eletrônicos, em que pese o argumento do representante, no sentido de que tal imposição afronta a competitividade no certame, entendo que deva ser consolidada a posição do TCU, publicada no informativo TCU 197, que crê ser aceitável a exigência de cartão equipado com chip de segurança, estando o uso dessa tecnologia envolta pela discricionariedade do contratante. No tocante à fixação da taxa de administração negativa, fica bem claro, através dos esclarecimentos trazidos pelos representados, que tal definição
Do modo como foi descrita no edital de licitação, vale dizer, impondo o valor mínimo de menos 0,125%. Para a taxa de administração, garante a classificação de propostas mais vantajosas para a administração. Tal conclusão tem como base a análise realizada pela área técnica deste Tribunal de Contas. Por fim, no que tange à exigência da comprovação do responsável técnico, registrado no Conselho Regional de Nutrição, como bem destaca a competente área técnica dessa Corte, também na MTP 11/2015, o TCU já se manifestou sobre o tema. Diante do exposto, ao discordar do posicionamento do Ministério Público e acolhendo o posicionamento da área técnica, voto pela improcedência da representação na forma dos artigos 95, inciso 1 e 99, parágrafo 2º, ambos da Lei Complementar 621/2012, com o consequente arquivamento. B. Seja cientificado o representante do teor desta decisão. Como a divergência, coloca em discussão. Senhor presidente. Essa a palavra, doutor. A divergência do Ministério Público com a área técnica aqui é somente uma questão processual. Mas já visto que esse processo ele teve uma passagem pelo núcleo de cautelares, e que o núcleo de cautelares consignou uma manifestação técnica 463/2014, posteriormente foi para a unidade para setorial, para a 9ª Secretaria, que se manifestou através da manifestação técnica preliminar 11/2015, só estou confirmando os dados aqui. Isso, ou seja, houve duas manifestações técnicas preliminares, uma pelo núcleo de cautelares e outra pela 9ª Secretaria de Controle Externo. E não houve aquela peça técnica que delimita o encerramento da instrução processual nos termos da nossa lei orgânica e do regimento interno da Corte, que é a passagem que é a instrução técnica conclusiva, nos termos do artigo 319, né? Que consigna que, na fase final da instrução dos processos, constitui formalidade essencial, além do exame da unidade competente que foi feito, a elaboração da instrução técnica conclusiva, para ser justamente a peça que fecha, né, faz o fecho da análise técnica dessa Corte de Contas. Então, o Ministério Público, nesse sentido, ele pugna para que os autos possam ser remetidos para que seja feita a instrução técnica conclusiva e, posteriormente, passar pelo Ministério Público, para somente depois vir a plenário para julgamento. Continua em discussão. Pela ordem. Pela ordem, conselheiro Abudi. Verificando as peças, nós observamos que, em agosto de 2014, houve uma primeira manifestação técnica do núcleo de cautelares, pugnando pelo indeferimento da medida cautelar e pela tramitação dos autos da forma regimental. Em 9 de janeiro de 2015, houve uma manifestação da área técnica, ainda que com o nome de manifestação técnica inicial, mas absolutamente conclusiva em termos da improcedência da presente representação, fundamentada com diversos acordos e posicionamentos dos tribunais superiores. A ida dos autos ao Ministério Público de Contas ocorreu em 20 de janeiro, com manifestação do eminente procurador Dr. Luciano Vieira, que, em 2 linhas, apenas pugna pelo trâmite nos termos regimentais.
Agora, Sua Excelência, o procurador Heron explica o que significa exatamente isso. Em que pese a defesa bem articulada do eminente procurador, a manifestação técnica embasada da forma que foi, demonstrando a absoluta improcedência do caso, a permanecer a tramitação, no meu entendimento, não obedeceria ao interesse público, que estaríamos por estudar algo que não geraria efeito prático. Por essa razão, eu vou acompanhar o entendimento técnico e o voto do relator, votando pela improcedência. Continue a discussão. Não havendo quem queira discutir. Senhor presidente. Não. A ideia trazida pelo Ministério Público é que uma setorial do tribunal não possa se superar, não possa se suplantar a outra, né? Nós temos nos termos regimentais, nos termos da lei orgânica, um núcleo específico aqui no tribunal, que é o NEC, né, com o Núcleo de Estudo Técnico e Análises Conclusivas, com a competência para elaborar as instruções técnicas conclusivas em primeiro grau, bem como a realização de estudos para o correto desenvolvimento. Ou seja, nós temos uma setorial específica, né, com toda expertise, para poder fazer justamente esse contraponto de uma análise feita tanto pelo núcleo de cautelares quanto pelas outras setoriais. Havendo, inclusive, necessidade, o núcleo de conclusivos, ele remete o processo, se for a matéria específica, se for matéria contábil, se for matéria de engenharia, ele solicita justamente a contribuição das outras setoriais no sentido de trazer maiores elementos e fechar, fazer a conclusão daqueles autos, né? O que o Ministério Público solicita é que possamos ser ciosos, né, zelosos na observância do regimento interno, possamos preservar as competências do NEC, e de modo que seja importantíssimo, sob pena de se gerar uma nulidade processual, né, porque nós vamos estar inobservando o mandamento regimental. Então, o Ministério Público, nesse sentido, pugna, nos termos do artigo 319, como bem salientado pelo procurador Luciano, que seja feito, antes do processo vir a plenário, para que seja observada tanto a prerrogativa do NEC, quanto a prerrogativa do Ministério Público de fazer análise posterior à análise do núcleo de conclusivas. Eu vou fazer uma proposta aos senhores conselheiros de, mesmo mantendo o processo em votação, fazer depois, após o encaminhamento à SEGEX, para analisar as considerações do doutor Heron. Eu coloco em consideração para discussão dos conselheiros. Presidente, esse núcleo foi criado justamente no sentido de tentar dar uma uniformização ao trabalho do tribunal. Durante muito tempo aqui, a própria secretaria que fazia a instrução técnica inicial, fazia a instrução técnica conclusiva, isso sem o menor... Assim, o que salta aos olhos nessa manifestação, absolutamente bem fundamentada, e com toda a jurisprudência. Eu tenho apenas uma preocupação, presidente, que toda vez que nós escolhemos fazer alguma coisa, estamos escolhendo também deixar de fazer outras tantas. Esse assunto, no meu modesto entendimento, em face da manifestação da área técnica absolutamente embasada, está completo e absolutamente maduro. O que nós podemos fazer é que o processo continue andando e recebendo mais carimbos. Eu não me importo que a gente continue fazendo o processo andar
me parece... A proposta, conselheira, me parece com toda sinceridade... votarmos e depois encaminharmos a SEGE para analisar as considerações do Ministério Público. Eu vou acompanhar Sua Excelência, não vejo nenhuma dificuldade com relação a isso. Okay. Faço um esforço enorme para se evitar que se trabalhe sem objetivo. Presidente, uma questão de ordem, embora não participe da votação, mas eu gostaria de fazer uma contribuição. Nós temos aí uma questão preliminar que foi suscitada pelo Ministério Público. Eu concordo com o conselheiro Sérgio Abaldibe que realmente, pela leitura da manifestação técnica, ela estaria completa. Mas nós não temos, no caso, um parecer do Ministério Público sobre o mérito. Então, a minha sugestão é que fosse utilizável como preliminar, de vencer, de considerar e remeter ao Ministério Público para falar sobre o mérito, porque senão estaríamos capenga nessa votação. Belíssima ideia. Vamos transformar a instrução técnica conclusiva e remeter ao Ministério Público para manifestar. É uma boa ideia. Eu vou acompanhar essa sugestão. Eu acho bem adequado. Conselheiro Pimentel. Senhor presidente, pela ordem aqui. Pela ordem. A proposta do conselheiro Lovato seria transformar a análise técnica em instrução técnica conclusiva. Seria isso, conselheiro Lovato? Só para... até dentro da fala do conselheiro Sérgio Abaldibe, o conteúdo da dita manifestação técnica preliminar, ela já traz toda uma análise. E observamos também que existem duas manifestações técnicas preliminares subscritas por técnicos diferentes. Os que subscreveram a primeira peça são diferentes daquele que a subscreveu em 9 de janeiro. Como em passado recente, a própria antigas controladorias eram aquelas que faziam as conclusivas, eu não vejo diferença. O que poderia ser colocado depois é que orientasse a SEGEX que adotasse rigorosamente os preceitos do regimento interno e, nesse caso concreto, que eu acho que, até por uma questão de economia processual e de agilidade na decisão a ser tomada, poderia colocar. Então, considerando a especificidade desse caso concreto, né, e com uma orientação conforme sugerido pelo conselheiro Sérgio Borges, a SEGEX que adotasse rigorosamente o rito do regimento e mataria o assunto. Então, a proposta... Obrigado, excelência. A única observação que eu faço é a questão do precedente. Eu comunico, né, a essa corte que eu estou com um processo lá em análise em que o mesmo tema ele é tratado. Ou seja, o núcleo de cautelares produz uma manifestação técnica em que ele fulmina a representação da visão dele e isso é tido como uma análise conclusiva e o processo ele é tomado como isso improcedente. O meu grande temor é que que se dê uma hipertrofia excessiva a um determinado órgão, que se concentre determinados poderes em uma setorial e que uma decisão e que fique no decisionismo, ou seja, olhando para cada processo. Essa instrução está bem feita, o núcleo de cautelares trouxe uma argumentação forte e que esse processo deve ser acompanhado. Isso, assim, se nós não observarmos o regimento, isso será um decisionismo, depende dos presentes, depende da composição da corte, depende da ideologia de cada um. Ou seja, o precedente ele é perigosíssimo, no meu entendimento. O núcleo de cautelares, eu já tive processo em que, enquanto muito bem instruída a peça, mas eu tive divergências, nós temos divergência com os núcleos, nós temos divergência com a área técnica, salutar essa divergência.
Mas o importante é que nós sejamos ciosos com o regimento. O regimento buscou, nós evoluímos com essa criação do núcleo de conclusivos, ou seja, nós permitimos que um outro olhar possa se debater sobre aquele processo, ou seja, novos argumentos possam ser trazidos para essa corte e representariam um retrocesso. Nós concentrarmos em um setor essa visão única. Então, daí é importantíssimo que eu entendo, né, que realmente é uma questão de ordem, eu vou levantar aqui, se esse processo, se nós poderíamos superar o regimento e ter essas análises como conclusivas e virmos a julgamento. Então, Excelência, eu solicito, né, como questão de ordem, que se analise preliminarmente se as considerações, as manifestações técnicas desse processo poderiam ser tidas como conclusivas com supressão da análise pelo NEC e com supressão da análise pelo Ministério Público de Contas. Pela ordem. Pela ordem, conselheira Wodir. É interessante a gente lembrar um pouco da história. O objetivo da criação do núcleo foi padronizar o entendimento, porque nós tínhamos conclusivas que traziam pensamentos completamente divergentes. Conclusivas feitas pelas diversas secretarias, porque a inicial era construída naquela secretaria, depois a conclusiva também. E não foram poucas as vezes que chegaram ao plenário posicionamentos conclusivos e absolutamente divergentes. Eu, particularmente, sempre lutei pela padronização, porque me parece muito ruim, pela questão da segurança jurídica, informar o gestor de uma forma e outro de outra. É lógico que a situação do procurador Heron, de preocupação com a questão de precedente, eu realmente também não me interesso por abertura de precedente. Imagino que esse processo apenas vai andar, chegar no núcleo e retornar com aquele carimbo. Também não importo em fazer isso um cavalo de batalha. Acho que a gente precisa fazer com que a ação dessa corte seja o melhor possível. E não há nenhum interesse em suprimir nenhuma manifestação, seja ela de qualquer núcleo que seja, e acho que o conselheiro Lovatti foi feliz ao observar que, no presente processo, a coisa mais grave é a ausência de uma manifestação, vamos dizer assim, terminativa, conclusiva, de mérito do Ministério Público, que acabou o parecer do conselheiro, do procurador Luciano, foi muito sucinto e acabou não esclarecendo. Eu, particularmente, se não fosse a manifestação do procurador Heron, não tinha me observado, vamos dizer assim, que o Ministério Público, na realidade, pleiteava isso. E eu sou sempre favorável que o Ministério Público, e é assim que deve ser, tenha a oportunidade de se manifestar conclusivamente, conforme a proposta do conselheiro Lovatti, que eu anuí de forma imediata. Mas, assim, por outro lado, há que se observar, e isso tem acontecido, não sei nem se isso eventualmente tem que fazer alguma correção regimental, mas o nosso núcleo hoje de cautelares, ele é de cautelares e conclusivo. Ele tem agido, a informação que me chega é que ele tem agido dessa forma, que a cautelar como uma coisa de maior necessidade e tem sido, inclusive, acho que é o doutor Cristiano que é o responsável.
eventualmente, se há algum equívoco, isso tem que ser, inclusive, corrigido. Mas a informação que eu tenho é que o núcleo de cautelar, ele tem trabalhado também na questão de conclusivo. Ele se transformou no núcleo de cautelar e conclusivo. Não sei nem se é o melhor caminho, mas é isso que tem operado efetivamente, segundo eu soube da administração. O que faz com que uma coisa seja a outra. Eventualmente, o núcleo de cautelar, ele pode estar também se manifestando conclusivamente, porque essa é a informação que eu tenho. Não sei se é que é isso que tem ocorrido, vamos dizer assim, em termos de administração. Mas eu acho, presidente, que se há, assim, no caso concreto, me parece que é absolutamente... A gente poderia, preliminarmente, conforme a ideia do conselheiro Lovatti, receber a manifestação técnica preliminar como ITC e devolver ao Ministério Público para análise de mérito. E, ao mesmo tempo, encaminhar as notas dessa discussão à SEGEX para fazer uma análise. Esclarecendo, contudo, para a calma do doutor Heron, que apenas e tão somente no presente caso concreto, sim, em face da manifestação ser absolutamente recheada de argumentação, porque eu também não quero abrir precedente de transformar toda e qualquer manifestação em conclusiva. Não é isso. Concordo com Vossa Excelência. Perfeito? Mas no caso concreto, em face dessa situação, é que eu anuí de forma rápida a manifestação do conselheiro Lovatti, que me pareceu extremamente sensata, mas deixando claro que isso não é uma abertura de precedente na forma arguída pelo procurador Heron, porque também não desejo que isso ocorra. É apenas no caso concreto, em princípio, da economia processual. Eu acompanho o raciocínio de Vossa Excelência. Palavra, doutor Heron. Somente para destacar a importância do tema, é relevantíssimo. É uma questão que parece processual, mas é uma questão de fundo relevantíssima, né? Eu poderia trazer para vocês algumas análises feitas pelo núcleo de cautelares, em que, por vezes, se enfrenta determinados temas, por vezes se procrastina, se joga para um outro momento a análise. E que a grande importância que eu vejo é nós conferirmos a uma setorial uma hipertrofia, uma força excessiva a ponto de fulminar o processo. Inclusive, como no caso concreto, com supressão da análise pelo Ministério Público de Contas. Não estou questionando os autos em si, né? Se nós formos analisarmos detidamente esse processo, talvez todos nós cheguemos à mesma conclusão, ou seja, realmente esse processo não vai prosperar. Vai chegar realmente no núcleo de conclusivos, o núcleo de conclusivos vai acatar as proposições do núcleo de cautelares e a manifestação da nona secretaria, o Ministério Público também vai fazer uma cota, aquecendo com a questão, vai ser trazido ao plenário, vai ser suplantada a questão, sem maiores discussões. Mas é importantíssimo que nós possamos conferir no processo, né, houve uma evolução do regimento interno para que os pontos de vista da área técnica possam estabelecer até mesmo um contraditório, né? Uma setorial faz uma análise, aí a análise temos as justificativas, um núcleo com uma expertise muito grande para proferir análises conclusivas, né? Então, e nós aqui em plenário, convertermos termos, né, tomarmos como uma análise técnica, como uma análise conclusiva, eu acho assim temerário, com devido respeito. Economia processual, celeridade processual, tem que ser envidados esforços em outro sentido, nós temos que qualificar, temos que otimizar os processos, questão de pessoal também, temos que otimizar a questão do pessoal do Tribunal de Contas, mas sem suplantar a questão regimental, que representou uma evolução muito grande. Essa conformação das unidades setoriais do Tribunal representou uma conformação muito interessante e que é muito salutar
para discussão em plenário, né, que são trazidos vários pontos de vista, né, e que só enriquece o debate e que acaba, né, dessa maneira, contribuindo sobremaneira para o controle externo. Então, o zelo do Ministério Público com o regimento é porque, por entender que ele chegou no nível, né, no nível ótimo, no nível muito bom, no nível do estado da arte, né, muito salutar e que deve ser preservado. Bom, eu vou colocar em votação a seguinte proposta. De tudo que foi falado aqui, acatando as considerações do conselheiro Lovatti, Sérgio Abudib, as considerações do doutor Heron e o nosso voto, a gente preliminarmente receber a MTP como ITC, devolver ao Ministério Público para análise de mérito e, por CI, encaminhar à Secretaria de Sessões as notas da discussão para análise da SEGEX. Coloco em votação, conselheiro Abudib. Acompanho. Conselheiro Pimentel. Acompanho. O processo 11.771/2014, eu vou adiar por causa de perda sobreveniente do objeto que nós ainda não decidimos na sessão administrativa. O processo 333/2015 trata os autos de omissão no encaminhamento e prestação de contas 5º trimestre de 2014, Prefeitura de Castelo, atendendo o disposto no artigo 428, inciso 8, letra E, Resolução 261/2013, acolho posicionamento da área técnica e Ministério Público Especial de Contas, voto pelo arquivamento dos autos. O seguinte, 593/2015, trata-se de relatório resumido de execução orçamentária, com o objetivo de emissão de parecer de alerta à Prefeitura de Ribananal, pelo descumprimento de metas estabelecidas no anexo de metas fiscais, pelo descumprimento metas fiscais da lei das diretrizes orçamentárias, frente ao 5º bimestre. Porém, através do ofício 11/2015, protocolado nesta corte sob o número 767/2015, o gestor retifica os dados em tela e elimina a inconsistência motivadora do parecer de alerta. Dessa forma, o arquivamento do processo em tela é a medida mais acertada. Acolho posicionamento da área técnica e do parquê de contas e voto pelo arquivamento. Processo 4346. Denúncia versando sobre débitos referentes a repasse do SUS pela Prefeitura Municipal de Pedro Canário, não repassados ao Hospital Menino Jesus, Associação Beneficente São Pedro, exercício 2007-2008. Acolho o posicionamento da área técnica do Ministério Público de Contas e voto pela manutenção da irregularidade correspondente à ausência de recursos, conforme narrado no item 1.1 da ITC. Pela procedência da denúncia, com fulcro no artigo 95, inciso 2, Lei Complementar 621/2012, pela fixação de multa pecuniária individual no valor de R$3.000 ao senhor Francisco José Prate de Souza, pela recomendação ao atual gestor que adote providências a fim de evitar endividamento do município e cumpra os preceitos de responsabilidade na gestão fiscal, previsto no artigo 14, parágrafo 1º, Lei Complementar 101/2000,
a Lei de Responsabilidade Fiscal. Cientifica-se denunciante do teor do acordo a ser proferido. E o processo 432/2010 eu estou adiando. É só. Vou proclamar o resultado. Conselheiro Sérgio Borges, relator. Processo 5292/2014, arquivar. Processo 8169/2014, multa R$ 3.000. Notificação, prazo 15 dias. Processo 310/2015, multa R$ 3.000. Notificação, prazo 15 dias. Processo 7097/2010, manter acordo TC 42/2011, rejeitar parcialmente as razões de justificativa, determinação a arquivar. 742/2009, adiado. 8231/2014, converter em TCE, determinar suspensão cautelar dos contratos 54, 55 e 83/2013. Citação 30 dias. Oitiva de Custer Contabilidade e Assessoria Limitada e Município de Laranja da Terra. Prazo 30 dias. Processo 2923/2013 adiado. Processo 6758/2014. Preliminarmente receber a MTP como ITC, devolver ao Ministério Público para análise de mérito e, por CI, encaminhar à Secretaria de Sessões as notas da discussão para a análise da SEGEX. 11.771/2014 adiado. 333/2015 arquivar. 593/2015 arquivar. 4346/2008 procedência, multa R$ 3.000, recomendação arquivar. 43/2010 adiado. Concedo a palavra ao conselheiro João Luiz Lovati. Senhor presidente, senhoras e senhores, passo a relatar os seguintes processos. 11.297/2014 é uma omissão de remessa de prestação de contas bimestral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves, saneada a omissão, arquivar. Processos seguintes são processos de aposentadorias. Do Instituto de Previdência do Servidor do Estado do Espírito Santo, aposentadoria de Sirlene Vieira, registro tornando parcialmente subsistente decisão anterior. Ainda do Instituto de Previdência do Estado do Espírito Santo, as seguintes aposentadorias com proposta de voto pelo registro. Interessados: Nauricéia Salles, Laura Rangel, Rosemar Alves de Oliveira Siqueira, Dinar Rocha Vicente, Aderci Ferraz e Leila Cristina Trancoso. Ainda do Instituto de Previdência do Estado do Espírito Santo, pensão de Maria da Penha do Rosário Henrique, proposta de voto pelo registro. Ainda do Instituto de Previdência do Estado, pensão de Altair José Zandoná, devolver origem, aguardar provimento judicial. No Instituto de Previdência do Estado do Espírito Santo, pensões com proposta pelo registro. Interessados: Glória Maria Babisque e Ana Maria Claudino Cabidelli. No Instituto de Previdência do Servidor do Município de Vitória, pensão interessados: Ziza Ramos Galdino, registro. E do Instituto de Previdência do Servidor do Estado, reforma de Robson Luiz de Andrade Silva, registro. É só, presidente. Conselheiro João Luiz Lovati relatou o processo 11.297/2014 pelo arquivamento. Os demais proclamam o resultado na forma relatada pelo conselheiro. Pela ordem. Pela ordem.
Senhor presidente, eu perdi a oportunidade de fazer uma comunicação. Gostaria de solicitar autorização de Vossa Excelência para fazê-lo. Fica à vontade, Excelência. Obrigado. Trago ao plenário o expediente protocolado sob o número 55.405/2015-7, encaminhado pelo senhor Antônio Carlos Machado, os autos do processo TC 8232-2014, que trata de fiscalização ordinária convertida em tomada de contas relativa ao exercício 2013, pleiteio peticionário em síntese e prorrogação de prazo para apresentação de defesa em razão de dificuldade para angariar documentos para subsidiá-la. Sou deferindo o pleito, prorrogando por prazo de 30 dias a contar da presente data, e esta dilação deverá obrigatoriamente ser estendida aos demais responsáveis citados nos autos. É sorte, senhor presidente. Fica registrada a decisão de Vossa Excelência. Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de Deus, vou declarar encerrada a sessão. Antes, porém, convoco a próxima, que será ordinária, no dia 27 de maio, quarta-feira, 10 horas. Está encerrada a sessão.